Olá, queridos alunos, como estão vocês? Tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam se cuidando, cuidando dos seus familiares. E vamos, enfim, dar sequência aqui aos nossos encontros que agora serão virtuais. Confesso que estou com saudades da sala de aula, saudades do contato com vocês, da troca de ideias, da troca de energias, que sempre é muito positivo, tá? Mas isso vai passar, nada é eterno, e a gente vai voltar. Não sei de que jeito, talvez mudados, talvez um pouquinho mais gordinhos, porque ficar em casa tem dessas coisas, mas a gente volta, tá? Eu resolvi aqui com vocês, alunos da terceira série do ensino médio, fazer um retrospecto daquilo que nós já vimos em sala de aula para poder dar continuidade aqui no virtual, certo? Então, nessa primeira etapa do vídeo, muitos de vocês já viram em sala de aula, um mês e pouco atrás, tá? Se você quiser já até adiantar aí da metade para o final, que pode ser algo inédito, fique à vontade. Agora, se você quiser se manter aqui, eu vou fazer uma retomada e a gente vai rever alguns conceitos. Nós vamos rever alguns conceitos e bora lá, tá bom? O tema da nossa aula é sobre imperialismo europeu, Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial sob a ótica da geopolítica. Tá? Eu tive trocando uma ideia com os professores de história de vocês e esse conteúdo é também trabalhado na terceira série do ensino médio, só que em outro momento. Então, o meu compromisso aqui com vocês é tratar desses momentos históricos não com a profundidade que o professor de história dá. Eu vou tratar com vocês sob a ótica da geopolítica, né? Ou seja, a relação entre os estados, alteração de fronteira, questões territoriais, tá? Vocês se lembram dessa frase que eu trabalhei com vocês? Né? Ela é uma frase que foi dita por um geógrafo alemão considerado aí um dos pais da geopolítica, ou precursor da geopolítica, em que esse teórico alemão, esse geógrafo, o Friedrich Ratzel, ele coloca em uma das suas obras que espaço é poder. Né? Ou seja, quanto maior o espaço territorial, mais poder vai ter um país, mais poder vai ter um Estado. Tá? É importante sempre a gente frisar em que contexto o Ratzel escreve isso no seu livro Geografia Política. Né? O que o Ratzel via no mundo naquela época? O que ele estava presenciando? O Ratzel presenciava uma mudança profunda na Europa, já ali na Segunda Revolução Industrial, e em que muitos países buscavam ampliar seus domínios coloniais, mediante ampliação de território, principalmente, no continente africano. Então, o continente africano, em 1885, ele é dividido de acordo com os interesses das potências europeias. Né? A Alemanha estava se destacando nesse cenário, o Ratzel alemão presenciou isso. Então, nós temos o continente africano dividido de acordo com os interesses dessas potências europeias. Então, esse momento, né, em que o Ratzel escreve essa frase, espaço é poder, ele está presenciando o momento de um fenômeno que ficou chamado imperialismo europeu. Bom, aqui vocês podem ver uma ilustração, né, enfim, do imperialismo europeu. Bom, o que foi o imperialismo europeu? É aquilo que eu comentei com vocês há pouco, né? As potências europeias, elas tinham necessidade de matéria-prima, porque eram países que passavam pela segunda revolução industrial, então a matéria-prima era importante, o algodão, o chá, né, até mesmo o carvão. Né? Eles precisavam de abrir mercado para poder vender suas mercadorias, né? Ou seja, expandir os seus negócios. Então, o que acontece? Então, eles ampliam o seu domínio territorial mediante a formação de colônias no continente africano. Quais eram os principais motivos desses países então irem para o continente africano? Né? Abriu novos mercados, como eu já comentei com vocês. Havia um capital, havia um dinheiro sobrando, então era necessário investir em ferrovia, investir em outros comércios.
A população crescia, havia essa ideia também de mandar muitas pessoas para esses outros países, essas áreas, né? Controle de mina de carvão, controle de ferrovia, controle de portos, então, ou seja, toda uma questão econômica envolvida nesse sentido. Uma ilustração da época, uma charge que mostra ali aquela cabeça inglesa, né, e seus vários tentáculos, os tentáculos de um polvo, naquilo que é possível ler. Então nós temos o Egito, nós temos Malta, nós temos a Índia, o Canadá. A Índia principalmente é um negócio fenomenal. Já aproveitando o ensejo, eu vi um filme no Netflix muito lindo. É um filme da década de 1980 que ganhou o Oscar, que conta a história do Gandhi. Quem tiver a oportunidade de assistir, assista. Né? Trata um pouquinho desse domínio colonial na Índia pela Inglaterra. Muito interessante o filme, vale a pena. É um filme muito bonito. Muito bem. Bom, uma das questões interessantes desse período, e o Hatzel não fica longe disso, né, é que não era qualquer lugar que eles expandiam o domínio colonial, né, vamos assim dizer. Né. No continente africano havia também uma conotação tanto quanto racista, né, dizendo que aqueles povos eram povos atrasados e precisavam ser educados, precisavam, enfim, adquirir ali a ideia de como vivia o europeu, né? Impondo um modelo cultural, levando os produtos industrializados, aquilo que eles consideravam que era mais desenvolvido, né? Vamos assim dizer. Só que, claro, havia um interesse nisso principalmente de apropriação dos recursos naturais dessa área, bem como também uma dominação e uma interferência, uma influência muito grande nos destinos políticos dessas áreas, né, dessas áreas do continente africano que eram ocupadas. Né? Naturalmente, eles precisavam ali garantir, na realidade, o acesso a esses recursos naturais sem muita interferência. Então, ter o domínio político dessas áreas eram muito importantes. Olha lá, né, como estão as linhas de fronteira entre os países, né, impostas pelo colonizador europeu, impostas pelo processo de imperialismo europeu, e aqui como estão, ou como seriam, melhor dizendo, essas divisões, caso fossem respeitadas as divisões das várias etnias diferentes dentro do continente africano. Tá? Esse mapa dá para a gente perceber bem, né, comparando uma divisão política atual do continente africano, né, essa divisão imposta pelos, pelos países europeus, percebam pelas linhas retas, objetivas, e aqui do ladinho, na primeira imagem, nós temos uma divisão mais ou menos ali do que seria a divisão dos povos nativos do continente africano. Nessa imagem, vocês podem perceber que nós temos o continente africano sendo disputado ali por várias etnias. Né? Isso aqui muito provavelmente é um trabalho de escola. Não me recordo quando fiz a pesquisa dessa imagem. Tá? Mas ela é uma ilustração que demonstra bem as principais potências europeias disputando o continente africano, de acordo com a lógica política, enfim, a necessidade de cada país ali. Aqui uma outra imagem que mostra o conquistador europeu, né, explorando o continente africano. Bom, vamos tentar compreender o que se passava então no cenário geopolítico internacional para poder emendar com os próximos acontecimentos. Queridos, nós temos, né, França, mas principalmente a Inglaterra e também a Itália, como países ali que se desenvolveram rapidamente a partir do desenvolvimento da atividade industrial, principalmente a Inglaterra, que é onde começa toda a situação. Tá? Isso no início, basicamente, do século XIX. Só que da segunda metade do século XIX para frente, nós temos ali alguns países que vão correndo pelas beiradas, né? Que também desenvolve atividade industrial e também começam a desenvolver a sua importância no cenário
geopolítico internacional. Então nós vamos ter no continente americano os Estados Unidos, né? Nós vamos ter no continente asiático o Japão e nós vamos ter no continente europeu a Alemanha, tá? Vejam, a Alemanha, ela é, digamos, um dos últimos países a se organizar enquanto Estado-nação na Europa, e ela já começa a dar algum tipo de trabalho, né, na disputa geopolítica para os demais países europeus, para a França, para a Inglaterra. Tá? Então, essa ideia de expansão territorial do continente africano, aliás, perdão, de expansão territorial da Alemanha, né, e depois, posteriormente, ela consegue essa expansão territorial com colônias no continente africano, ela incomoda as grandes potências. Né? Seria mais ou menos aquela ideia assim, né? A Alemanha entrou no ônibus, o ônibus está cheio, está quase cheio, só que só tem poltrona para o corredor, a Alemanha quer sentar na janela. Né? E ela vai lutar para ela poder sentar na janela, porque ela também é importante. Enfim. O que acontece? Então, a maior parte dos países, a maior parte das áreas do planeta já estavam, vamos assim dizer, ocupadas, né? Sem ter muito espaço para se expandir. Então, os países foram criando acordos, né? Acordos geopolíticos, para fortalecimento, para poder atender aos interesses em relação à questão territorial. Então, o que acontece? Nós temos ali, veja bem, ó, o Império Austro-Húngaro, ele disputava com a Sérvia, aliada dos russos, a hegemonia na região dos Balcãs. Os Balcãs é a região denominada Península Balcânica, que fica do lado da Península Itálica, do lado da Itália. Ali nós temos a Grécia, temos a Macedônia, temos Bósnia e Herzegovina, né, países da atualidade. Então era essa região que eles disputavam, tá? Então o que acontece? Nós vamos ter um fato histórico em seguida, extremamente importante, que vai desencadear um conflito de grandes proporções, né? Que fato histórico foi esse? Foi o assassinato do Francisco Ferdinando, que era herdeiro do trono da Áustria-Hungria, ou do Império Austro-Húngaro. Tá? Quando o Francisco Ferdinando é morto, e isso vocês vão ver com maiores detalhes lá na história, com os professores de vocês, o esquema de alianças que até então eram apenas acordos geopolíticos, eles são colocados em prática. E quando eles são colocados em prática, aí a coisa começa a ficar feia. Tríplice Aliança: Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. E aí nós temos alguns detalhes interessantes dessa situação, que é o seguinte. Essa daqui é uma cena do filme 1917. Eu acho que não vai carregar aí para vocês, mas isso eu já mostrei em sala de aula, tenho certeza. Na dúvida, pesquisem na internet. Eu sei que tem site aí que vocês encontram até o filme disponível na íntegra. Bom, nós temos no meio do caminho, então, em 1917, a Revolução Russa. Então, o Império Russo sai da guerra em 1917, porque internamente eles estavam passando por uma revolução, né, uma revolução inspirada nas obras teóricas de Karl Marx e Friedrich Engels, que depois vai culminar na organização da União Soviética, mas isso a gente vai ver um pouquinho mais para adiante, tá? Aqui nós temos alguns filmes, né? Eu coloquei ali no Google, vejam lá, filmes Primeira Guerra Mundial. O primeiro que surge é o 1917, que ganhou o Oscar desse ano, né? Aí nós temos tantos outros que estão ali, né? O Cavalo de Guerra, que esse eu já assisti, enfim, né? Até se vocês quiserem posteriormente deixar como dica, né, abaixo aqui outros filmes e links, eu vou adorar, porque, né, tem um tempinho aí bom para assistir, para vocês também é uma forma interessante de estudo assistir filme, tá? Assistir com a família, assistir com o cachorro, assistir com o crush, enfim. Bom, não vai rodar essa mídia para vocês, tá? Mas a mídia anterior era sobre o filme da Mulher Maravilha, o primeiro filme dela,
é um filme que se passa no contexto da Primeira Guerra Mundial, certo? Então, quem já assistiu vai compreender mais ou menos essa situação, tá? A Tríplice Entente vence a guerra, como eu já comentei com vocês, né? A Inglaterra, a França, né? Quando sai o Império Russo, entra os Estados Unidos e vai ser decisiva a entrada dos Estados Unidos para a Primeira Guerra Mundial, tá? E aí, claro, eles vão colocar uma série de penalidades para a Alemanha, que foi considerado o principal perdedor da Primeira Guerra. Vamos refletir aqui uma situação juntos para a gente poder entender. Os Estados Unidos ele demora a entrar na guerra, mas ele entra. Então nós não temos na Primeira Guerra Mundial nenhum conflito dentro do território dos Estados Unidos, certo? Mesmo eles participando da guerra, as áreas de conflito elas vão ser concentradas principalmente na Europa. Isso tem importância para a questão geopolítica? Tem muita. Vou explicar o porquê. Os países que receberam conflitos, onde os conflitos aconteceram, são países que naquele momento de guerra tinham sua economia parada. Então, o pouco que funcionava de economia não funcionava plenamente porque os homens estavam indo para a guerra. A agricultura era campo de batalha, né? Havia destruição de cidades, coisas que não aconteceu nos Estados Unidos. Então, o que nós temos neste momento? Um início de enfraquecimento das grandes potências europeias e um maior fortalecimento dos Estados Unidos. É assim que se desenha o cenário. Nesse momento, já Estados Unidos como top pica da galáxias como nós conhecemos? Não. Mas já está se fortalecendo. Eu tenho um grupo geopolítico que até então era muito forte, que tem percas muito grandes por conta da Primeira Guerra Mundial, e eu tenho um país que vem desde a segunda metade do século XIX se desenvolvendo e continua se desenvolvendo mesmo no período de guerra e mesmo participando da guerra. Mas como a guerra aconteceu lá longe dos Estados Unidos, então vamos assim dizer que o impacto econômico na economia dos Estados Unidos foi menor. Não foi tão grande como na Inglaterra, como na Itália, como na Alemanha, como na França, né? Enfim. E vou tentar mais uma. Ótimo. Estão vendo a minha luzinha aqui mexendo? Perfeito. Então vejam só, nós temos aqui o Império Russo, como vocês podem ver, né? Aqui onde eu estou circulando. Não é a União Soviética, não é a Rússia, né? Como nós vemos na atualidade, tá? Nós temos a Inglaterra, especificamente aqui, né? Mas toda a parte do Reino Unido, e a França, tá? Outro grupo de países que nós vamos ter é a Itália, que está aqui, a Áustria-Hungria, né? Ou Império Austro-Húngaro, que não existe mais com essa denominação na atualidade, e a Alemanha, tá? Percebam que, por exemplo, nós temos aqui, ó, Império Otomano, que vai se transformar em Turquia a partir de 1918, tá? Então, uma organização geopolítica diferente, uma divisão política dos países do continente europeu diferente do que nós conhecemos na atualidade, tá? Nesse mapa, aqui nós temos, vejam bem, tá? Os países que surgiram após a Primeira Guerra Mundial. Então esse corredor que nós temos aqui, ó, como vocês podem perceber pela setinha vermelha que está, é um corredor de países que se formaram após, né, a Segunda Guerra Mundial. Não é que não existiam, por exemplo, as etnias. As etnias estavam aqui. Não havia uma organização política, não havia uma organização de Estado desses países, tá certo? Como vocês podem perceber neste mapa, tá? Muito bem, então vamos lá para adiante. Aqui novamente, né, um outro mapa que mostra, nesse caso, a divisão política após a Primeira Guerra Mundial. Então, depois que acaba a Primeira Guerra Mundial em 1918, tá? Então percebam que, né, aliás, perdão, após 1921, desculpe, é a data desse mapa, né? 18 é quando acaba a guerra.
Então já tenho em 1921 a URSS, a Organização das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o Império Turco-Otomano, que não tem mais, então eu vou ter aqui a Turquia e aqueles demais países que eu comentei com vocês anteriormente. Bom, para o principal perdedor da Primeira Guerra Mundial, nesse caso a Alemanha, era necessário criar ali mecanismos para que a Alemanha não se organizasse novamente num novo conflito ou iniciasse um novo conflito, né? Digamos, lista de penalidades para a Alemanha ficou conhecida como Tratado de Versalhes, tá? Então a Alemanha tinha uma série de cláusulas desse tratado para poder cumprir, né, por ter sido considerada o principal país perdedor da Primeira Guerra Mundial. Então ela tinha que ceder territórios à França, né? Esses territórios foram conquistados, né? A Alemanha conquistou mediante um conflito que ela teve com a França numa guerra chamada Guerra Franco-Prussiana, e ela tem que devolver esse território para a França, né? Então, ou seja, dentro daquela ótica de espaço e poder, perder território significa decadência, tá? Ela tinha que ceder minas de carvão, nesse caso em específico a região do Sarre, por um período de 15 anos, né? Também para a França. Isso também coloca a Alemanha numa situação humilhante, porque nós estamos falando de segunda revolução industrial, onde ainda a principal fonte de energia, apesar de novas descobertas que já estavam acontecendo, como a energia a partir da hidroeletricidade, né? Ainda era o carvão a principal fonte energética das indústrias. Então, você ter que ceder mina de carvão, né, para um outro país e o outro país continuar se desenvolvendo mediante o uso do seu carvão e você não, é uma situação humilhante, né? Ceder as colônias do continente africano, se vocês observarem, hoje nós não temos uma influência muito grande alemã no continente africano, tal como tem a Inglaterra e tal como ainda tem a França, né? Se vocês pegarem, por exemplo, o nome de muitos jogadores de futebol do continente africano, para quem gosta de futebol, rapazes e meninas, vocês vão ver que são nomes franceses, porque herança do período colonial. Nós temos países no continente africano que também falam o português, herança colonial de quando Portugal dominava a região. Nós temos países que ainda falam inglês no continente africano, também herança do período colonial, mas alemã nós não temos muita, pelo menos não muito em destaque, né? Além das colônias no continente africano, ceder submarinos e ceder navios, tá? Para quem venceu, a Alemanha tinha que pagar uma indenização de 33 bilhões de dólares e a Alemanha não poderia ter um poder bélico muito grande. O que é o poder bélico? É um poder de guerra, é um poder de conflito. Ela não podia ter força aérea, né? Fabricar armas e o exército não poderia ser maior que 100 mil homens. Queridos, nós temos ali um objetivo claro de, ó Alemanha, não faça mais bobagens por aqui, né? Siga as cláusulas desse contrato e você não brinca mais no parquinho com a gente. É mais ou menos essa a ideia, né? Uma humilhação para a Alemanha, vamos assim dizer. Agora, faltou combinar isso com os alemães, porque, né, depois de toda essa situação, eles vão tentar ainda se mostrar fortes a partir de um projeto de expansão territorial, tá? Esse processo de expansão territorial, ele vem a partir de um contexto em que, né, à medida do fim da Primeira Guerra Mundial, as medidas tomadas pelo Tratado de Versalhes, nós temos uma Alemanha nos anos de 1920 com problema de desemprego, né, uma concentração de renda altíssima, empobrecimento da classe média e dos trabalhadores, né, ou seja, uma crise econômica muito forte. E nesse momento de crise econômica muito forte, de baixa estima do povo alemão, né, vai surgir um líder, né, não que vai surgir, né, ele já existia, né, mas enfim, ele vai chegar ao poder, vai ser aclamado ao poder mediante as vias
possíveis nessa época e que vai chegar ao poder dizendo que vai melhorar a vida do povo alemão, né? Que vai retomar esse respeito do povo alemão. O nome desse cidadão, né? Adolf Hitler, vocês já perceberam pela imagem anterior, é um ícone mundial que lembra muita coisa triste, né, por tudo que aconteceu. E o Hitler, né, aproveita dessa baixa autoestima do povo, essa baixa, né, esperança do povo e se coloca como uma esperança e ele retoma um projeto militar de retomada do respeito da Alemanha, de retomada da respeitabilidade da Alemanha. Aqui o nosso nobre cidadão, né? Vocês certamente sabem muita coisa sobre o nazismo pelos filmes que assistem, pelas histórias que vocês veem, pelas séries. Aqui novamente uma outra imagem do nosso cidadão. Bom, a ideia de recuperar a dignidade do povo alemão passava principalmente por recuperar território. E aí nós voltamos mais uma vez dentro daquela questão da definição da geopolítica, né? Que lá no contexto em que o Ratzel viveu, e ele escreve aquela frase espaço é poder, quanto mais espaço territorial um país tem, mais poder ele vai ter, né? Então essa recuperação de territórios, que eu até destaquei aqui, agora estou passando o laser aqui para que vocês vejam, né? Essa retomada e todo o poder que essa recuperação de territórios significava era um ideal para o governante da Alemanha nessa época, que era o Hitler. Bom, pode-se dizer que a Alemanha nazista, né, se inspirou nos ideais ratzelianos para poder atingir seus objetivos? Certamente. Né? Eu comentei isso em sala, numa das turmas que eu dou aula, e aí teve um aluno que fez essa brincadeira e mandou para mim e eu já coloquei aqui para vocês. Né? Então, vamos imaginar que o Ratzel é um pote de Nutella. Não sei se eu posso falar Nutella aqui porque a Nutella não está me pagando nada, mas enfim. Né? Vamos imaginar que o Ratzel, ou as ideias do Ratzel, porque a essa altura ele já estava morto, naturalmente, né? Os ideais ratzelianos, um pote de Nutella, né? E ali a Alemanha nazista, tá? Então sim, né? A Alemanha nazista se inspirou muito nos ideais ratzelianos e coloca isso em prática, principalmente, né? Algumas imagens do nazismo, né? Essas imagens foram publicadas alguns anos atrás pela revista dos Estados Unidos Life. Ela não é uma colorização artificial, né? Como hoje já é possível e tal, tem uns trabalhos magníficos. Eu sigo algumas pessoas, porque eu sou na internet, eu sigo algumas pessoas que realizam esse trabalho, porque é um trabalho fabuloso de colorização, mas não, essa não é uma colorização artificial, são imagens mesmo. Aqui uma outra imagem do nosso queridíssimo lá. Olha esse carro, hein? Para quem gosta de carro, olha que carro lindo esse. Nem sei que carro é, mas é muito bonito, tá? E claro, em evidência o símbolo do partido nazista, né? Que a depender da cultura tem um outro significado completamente diferente, né? Se vocês pegarem, por exemplo, em uma das partes da cultura do hinduísmo, esse símbolo tem um outro significado. Aqui novamente, né, os símbolos muito bem destacados, né, vocês podem ver aqui nesse topo aqui bem, né, brilhoso e tal, além das bandeiras, né. Não sei para vocês, mas para mim que consumi muito filme sobre a Segunda Guerra Mundial, li muita coisa, acaba isso me trazendo sempre um sentimento muito negativo. Aqui nós temos novamente nessa imagem, né, e ali nós temos o Fusca, né? O Fusca, digamos, ele tem uma popularidade muito grande no contexto da Segunda Guerra Mundial, lançado pela Volkswagen, porque ele era um carro popular, né? E era um carro que o trabalhador da indústria na Alemanha ele conseguia comprar. Então, à medida que eu tenho um trabalhador comprando o automóvel,
ele está mantendo a indústria automobilística funcionando, né? E tudo aquilo que envolve uma indústria automobilística. Então você tem a economia rodando, você tem um retorno econômico nesse sentido. Então tem emprego, tem renda, tem dinheiro circulando, né? Tudo isso. Então isso dentro dos propósitos econômicos do Hitler. Aqui são imagens, se eu não estou enganado, essa imagem é dos Jogos Olímpicos de 1936, na cidade de Berlim, na Alemanha, né, onde o Hitler tinha toda essa ideia de supremacia da raça branca, supremacia ariana. Ele viu ali negros dos Estados Unidos vencerem as principais provas de atletismo nessa época, né? Então, uma humilhação para o Hitler. Tem um filme que conta a história disso, eu sempre esqueço o nome do filme. Já me lembraram em sala, mas eu sempre esqueço. Mas é um filme fabuloso, que conta a história de um desses atletas negros dos Estados Unidos, conta a história da vida dele. É bem legal, bem bacana. Muito bem. Bom, esse crescimento, essa retomada da Alemanha, né, essa coisa e tal, que já começava de certa forma a impressionar o mundo, né, vai ter uma consequência, tá? Porque para a Alemanha chegar nesse patamar onde ela chegou em tão pouco tempo, sob a liderança do Hitler, naturalmente ele teria que romper com as cláusulas do Tratado de Versalhes, porque senão não teria conseguido. E foi o que aconteceu, né? O Hitler rompe com as cláusulas do Tratado de Versalhes, retoma essa questão expansionista do aumentar território, toda essa ideia de uma retomada de respeitabilidade, né? E aí vocês já podem imaginar o que acontece em seguida, né? Nós vamos ter, então, a Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, essa não obediência às cláusulas do Tratado de Versalhes, e aí envolve também questões territoriais, porque a Segunda Guerra Mundial ela justamente acontece a partir da invasão da Polônia em 1939, né? Uma tentativa de aumento de território alemão. Então, mais uma vez, a gente vai ter o esquema de alianças, mais uma vez nós vamos ter todo o conflito ali se desenvolvendo a partir disso, tá? Volto a repetir mais uma vez, né? Os meandros históricos, a história mais profunda, né? Aquelas questões envolvendo principalmente a Alemanha e a União Soviética, vocês vão ver isso na história, tá? Quais eram os países então que faziam parte, né, dessa nova organização conflituosa, tá? Então os países do eixo, né, o grupo chamado eixo, Alemanha, Itália e Japão. Então percebam que eu tenho dois países europeus, Alemanha e Itália, e eu tenho, nesse caso, um país asiático, o Japão. Então a Alemanha tentando expandir territórios, principalmente no continente europeu, a Itália expandindo territórios para o norte da África e o Japão para outras áreas do continente asiático. Tá? E nós vamos ter os aliados, naturalmente, né? Outro grupo. União Soviética, Reino Unido, França e Estados Unidos. Aqui tem um detalhe interessante que vale a pena a gente frisar um pouquinho. Tá? A União Soviética ela estava passando por uma experiência, né, uma tentativa de implantação de uma ideologia socialista, que eu tinha comentado com vocês, que foi a questão da Revolução Socialista na Rússia lá atrás. Tá? E os demais países, Reino Unido, França e Estados Unidos, são países capitalistas. Né? Então quer dizer que capitalismo e socialismo aqui se juntou na Segunda Guerra? Sim. Por que eles se juntaram? Porque eles tinham um inimigo. Apesar das diferenças econômicas entre os países, eles tinham um inimigo em comum. Nesse caso, o inimigo em comum deles era o Hitler, né? Era a Alemanha nazista. Bom, como eu disse para vocês, a Alemanha invade a Polônia em 1939 e aí nós temos a declaração de guerra, né, para a Alemanha, que daí vai ter a participação da União Soviética e depois, mais tarde, dos Estados Unidos. Tá? Então os Estados Unidos não entram de cara na Segunda Guerra Mundial, ele entra depois, e aí entram com um monte de países aliados, né, do lado dos Estados Unidos, dentre eles o Brasil.
já comentei com vocês sobre a ampliação de territórios, né? Enfim, tá? Esse vídeo é uma pena, não vai rodar aqui para vocês, mas eu me comprometo depois mostrar para vocês em algum momento. Talvez eu deixe disponível no Classroom ou passo para vocês em sala de aula. Mas para algumas turmas eu tenho certeza que já assistiram. Bom, essa ideia também, aliás, esse conflito também foi marcado por uma, por um conflito, né, um confronto de ideologias, o totalitarismo nazista na Alemanha, né, o fascismo na Itália, a questão militarista da Alemanha, Itália e Japão. Aí temos a ideia do liberalismo econômico, a Organização Democrática dos Países do Ocidente, o Reino Unido, França, Estados Unidos, e havia também o totalitarismo, né, dentro dessa tentativa de implantação de um país socialista da União Soviética, né, inspirado nas obras marxistas e nos clássicos do marxismo. Esse aqui novamente é um vídeo que não vai rodar aí para vocês, que é um vídeo do filme Pearl Harbor, que é um filme que retrata a história do ataque dessa base naval dos Estados Unidos, foi o que motivou os Estados Unidos a entrar na Segunda Guerra Mundial. Vale a pena vocês darem uma pesquisada sobre. Tem um filme chamado Pearl Harbor, é um filme muito bom também, que retrata bem essa situação. Aqui a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, e maravilha, hein? Olha só, um pandeiro deve ser. Consegui identificar aqui um pandeiro, um violão, tem outro violão aqui embaixo, tem um instrumento de sopro, cadê meu laser? Né? Violão, pandeiro, instrumento de sopro. Isso aqui eu acho que é uma cuíca, se eu não estou enganado, tá? E aqui eu tenho um chocalho, então vejam só, né? Será que isso aqui é o quê? É a partida para a guerra? Já ela na guerra? Enfim, né? O Brasil tem histórias maravilhosas a respeito da participação na Segunda Guerra Mundial. Histórias de heroísmo, principalmente. Histórias de olhar para o próximo, como a divisão de comida com os italianos, que é uma coisa belíssima, né? O Brasil luta na Itália, especificamente. Então, dividia a comida com os italianos que estavam em situação de miséria e pobreza por conta do conflito. Histórias de heroísmo e as histórias engraçadas e interessantes, né? Dariam filmes fabulosos, né? Vamos torcer para que a nossa indústria cinematográfica se desenvolva muito para poder fazer muita coisa legal com essas histórias, que são muito boas. O primeiro brasileiro morto na Segunda Guerra Mundial é um campo larguense, né, o Constantino Maroc. Essa é uma ilustração dele. Aqui um trechinho que conta a história do Constantino Maroc na Wikipédia. Ele morre em setembro de 1944. Tá? E o saldo da Segunda Guerra Mundial, o que nós temos? Né? 50 milhões de pessoas mortas, 28 milhões de pessoas mutiladas. A guerra vai de 1939 até 1945, né? E provoca profundas mudanças no cenário geopolítico internacional, né? Mudanças que são sentidas até os dias de hoje. Esse mapa, que é, digamos, uma imagem estática daquele vídeo que eu mostro para vocês, é um mapa que mostra ali os avanços, principalmente da Alemanha e da Itália, em direção a outros países da Europa. Né? Então a Itália, aliás, perdão, a Alemanha ela ocupa grande parte dos países europeus, ocupa a França, ocupa a Iugoslávia, né? Ocupa a Polônia, naturalmente, e isso até boa parte do conflito. Né? Depois que aí nós temos a entrada dos Estados Unidos com os demais países participando, como o Brasil, como eu já disse para vocês, aí nós temos o que? Uma mudança, e a Alemanha vai diminuindo o seu poder, né? Até que ela é encurralada, né? O Hitler é encurralado em Berlim pelas tropas soviéticas. É importante frisar isso, né? Porque a impressão que dá
Segunda Guerra Mundial, piloto automático, quem liberta, aliás, quem mata o Hitler, né? Hitler comete suicídio, mas quem encurrala o Hitler, né? Ah, Estados Unidos. Não, não foi os Estados Unidos, foram as tropas soviéticas, né? Em 45. Aliás, cabe um detalhe importante aqui, meus queridos. Esse ano, se eu não estou mal da matemática, está fazendo 75 anos que encerrou a Segunda Guerra Mundial. Então, por ser um ano significativo, 75, né, 25, 50, 75, ser um ano comemorativo nesse sentido, um ano emblemático, pode cair questões, tanto sob a ótica da geopolítica como a ótica da história, nos vestibulares e no Enem. Tá? Então, fiquem atentos em relação a isso. Esses dias atrás, anteontem, né, estou gravando essa aula hoje, que o dia é hoje, 5 de maio, foi a tomada de Berlim pelos soviéticos. Estava passando no telejornal aqui, estava assistindo, foi a tomada de Berlim pelos soviéticos. Então vale a pena aí vocês frisarem nesse sentido. Se tiver algum filme, vejam sobre, foquem nas aulas de história também, que o professor vai dar muitos detalhes interessantes para vocês. Bom, Segunda Guerra Mundial também é sinônimo de muita coisa horrível feita pelo Hitler, feita pelo Partido Nazista, por aquela organização governamental. Né? Uma das coisas terríveis foi o Holocausto, porque havia, né, além de perseguição aos homossexuais, além de perseguição aos negros, ciganos, havia também uma perseguição muito forte contra os judeus. Né? Então, os judeus eram levados para campos de concentração, obrigados a fazerem trabalhos forçados, né? Passavam por experiências médicas horríveis, né, que geravam situações como não, aqui deixa eu voltar aqui um pouquinho, aqui é o dia D, né, o dia de invasão, que vai caminhando para o fim da Segunda Guerra Mundial, né, a partir da Normandia, né, na França, e aqui assim as imagens algumas imagens do Holocausto, né, como vocês podem perceber é uma área de um campo de concentração nazista ocupado por judeus. Né? Eram separados homens, mulheres, crianças, e aí eram divididos cada um para fazer uma tarefa. Quem não era bom para o serviço, né, acabava sendo morto, como vocês podem ver nessa imagem muito triste. Aqui uma das crianças que passaram por algum tipo de experiência médica, né, o médico nazista, o médico do nazismo, Josef Mengele, ele consegue fugir, né, ele escapa vivo da Segunda Guerra Mundial e se esconde no Brasil. Então ele vive no Brasil entre o final dos anos 70 e início dos anos 80. Era um velhinho super gente boa, né? No Brasil. Nada se compara ao que ele fez na Europa, na Alemanha, especificamente no período da Segunda Guerra Mundial. Aqui um dormitório de um campo de concentração. Né? Vejam a magreza das pessoas, né? Elas eram submetidas a trabalhos extremamente forçados e a uma condição desumana de sobrevivência. Né? Não consigo imaginar do que eles se alimentavam. E aqui o momento do embarque, né? Ainda mulheres e crianças juntos, eram todos colocados num trem, empilhados e levados para um campo de concentração. Muito bem. Bom, como se encerra então a Segunda Guerra Mundial? Né? Mais uma vez a Alemanha perde, tá? E aí nós vamos ter uma diminuição ainda mais do poder das grandes potências europeias, como eu havia comentado com vocês, né? E aí nós vamos ter a ascensão de duas grandes potências, tá? Então vejam, França, Inglaterra, né? Apesar de fazerem parte do grupo que ganha a Segunda Guerra Mundial, elas se tornam enfraquecidas, porque foram áreas que viraram campo de batalha, certo? Itália e Alemanha, então, nem se fale, né? Campo de batalha, participaram da guerra e perderam a guerra, tá? Agora, vale destacar os países que se destacam nesse conflito, né, e que vão ser os
dois principais países vencedores da Segunda Guerra. Essa é uma imagem de um filme, As Últimas Horas, de Hitler. Uma pena vocês não conseguirem ver, mas vale a pena vocês pesquisarem, né, para assistir o filme, assistir com a família, assistir com os amigos, etc. Aqui é um outro vídeo que também não vai rodar aqui para vocês, infelizmente, não consegui fazer com que essa tecnologia rode, mas vamos lá. E a Segunda Guerra Mundial, vamos assim dizer, ela vai acabar oficialmente, né, mesmo a Alemanha, a Itália já havia se rendido, né, mas mesmo a Alemanha já tomada pelas tropas soviéticas em maio de 1945, o Japão ainda estava resistindo. O Japão não estava dando o braço a torcer, não queria nem saber, estava sem dinheiro, não tinha dinheiro para comprar bomba, o que motivou a atuação dos pilotos kamikazes. Né? O que eles faziam? Os pilotos kamikazes, eles pegavam um avião, esses aviões menores, enchiam de combustível o máximo que podiam, e os pilotos, né, jogavam seus aviões contra os destroyers, contra os navios dos Estados Unidos no Oceano Pacífico. Então, um avião pequeno, porém cheio de combustível, ele era uma bomba. Ah, e o piloto? Eles morriam em nome do país, né? Eles cometiam um suicídio em nome do país, morriam pela honra de estar lutando e defendendo o país, tá? Então, o Japão estava resistindo, mas estava lascado, estava quebrado, porque a guerra, né, tem um custo econômico muito alto, já não tinham mais os parceiros Itália e Alemanha, então estava numa situação muito debilitada, era uma questão de pouco tempo. Agora, e aí vem aquele trabalho que eu solicitei a vocês, tá? Houve como término da Segunda Guerra Mundial, para ser mais específico, em agosto de 1945, o lançamento das bombas atômicas sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki. Tá? Era necessário? Pergunto para vocês. Né? Isso a gente vai retomar a partir de uma próxima aula. Né? Esse ponto, a questão do porquê que essas bombas atômicas elas foram lançadas. Né? Elas foram um recado muito claro. E eu acredito que um recado entendido. Bom, eu gosto de trocar muita ideia com vocês no sentido de filmes e séries, né? Aqui eu vou colocar alguns filmes que eu tenho conhecimento, muitos deles eu já assisti, outros não. E eu gostaria muito que vocês, além dos comentários sobre essa aula que deixarem aqui abaixo, recomendassem filmes e séries que têm essa temática Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, né? Esse filme é muito bonito. É um filme que você pode assistir com a família, que pode assistir com a vovó, com o vovô, papai e mamãe. Não vão reunir agora, né, por conta desse período de pandemia, mas dá para assistir juntos. E é um filme que, apesar de tratar de Segunda Guerra Mundial, né, e campos de concentração nazistas, ele não assistam. Não vou dar detalhes aqui, tá? Muito bom. A Vida é Bela, é um filme italiano que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. Né? O Brasil concorria com esse filme, com um filme chamado Central do Brasil, belíssimo também, né? Mas perdeu para A Vida é Bela. Acho que com algum mérito. Os dois filmes são maravilhosos, mas A Vida é Bela é um filme muito bom. O Pianista, também maravilhoso, né? Um filme do Roman Polanski. A Lista de Schindler, esse filme é muito bonito e forte. Muito, 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 muito bonito e forte. Bonito, bonito, bonito. Olha, é um troço extraordinário. Assisto, muito bom. E o Cartas de Iwo Jima conta a história sob a perspectiva dos japoneses, tá? Bem bacana. Bom aí para estudar conteúdo de Segunda Guerra nesse período em casa. Bom, queridos, como eu disse para vocês, né, ao término da Segunda Guerra Mundial, nós temos uma nova organização geopolítica mundial. A Segunda Guerra Mundial foi um divisor de águas nesse sentido, né? Enfraquecimento de potências europeias, aumenta ainda mais o poder e surge no cenário internacional uma potência americana, no caso os Estados Unidos,
mas eu tenho também uma outra potência extremamente importante, que é a União Soviética. Tá? Então, o término da Segunda Guerra Mundial coloca-nos diante de uma nova organização mundial. Estados Unidos e União Soviética como potências. Tá? E esse vai ser o tema da nossa próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado. É a minha primeira experiência nesse sentido, então perdoe-me se tiver algum erro, alguma falha técnica, tá? Desejo muito que vocês comentem sobre essas aulas aqui embaixo, e principalmente coloquem suas dúvidas. Eu vou tirar a dúvida de vocês nos comentários aqui embaixo, tá certo? Um grande abraço para vocês. Comentários de dúvidas, sugestão de filmes, séries, vamos lá trocar figurinhas nesse sentido e vamos estudar, que vocês têm compromissos seríssimos aí com vestibulares da região, o FPR, outras universidades particulares e principalmente o Exame Nacional do Ensino Médio, tá bom? Um grande abraço e estou com saudades de vocês.